Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um polígrafo. Sim, rapaz, e atendendo a muitos pedidos, nem tanto assim, que a gente traz mais uma edição desse quadro que vocês adoram ver, histórias que podem ou não ser verdade. E quem vai mentir hoje junto comigo é ele, que nem precisa de apresentação, porque é o único convidado aqui da Rádio Oslo que possui uma vinheta própria. Assim que Técnica, por favor, faça as honras pra gente. Senhoras e senhores, com vocês, Bruna Busses. Yeah. Que bom estar aqui, mas você errou, Thiago, porque eu não minto. Ah, não? Então eu acho que eu que errei de ter vindo, né? Não, mas não minto, é isso. Acho que você pode confiar em tudo que vai estar tudo certo. Você realmente mora em Brasília, você realmente publicou 2 livros, você realmente tem 32 anos. Tudo isso, tá certo. Tá vendo? Eu sou um livro aberto, você vai ver. Agora, do meu anfitrião, eu não sei se eu posso colocar a mão no fogo assim, dessa maneira. Olha, seu nome é realmente Bruno Busses. Você jura de controvérsias. Ah, não, eu acho que eu já fiz meu ponto aqui. Que um dia eu descobri que o nome do Bruno Busses não é Bruno Busses. Meu mundo caiu esse dia. Mas tá, né? Pra quem não conhece o polígrafo, a dinâmica é muito simples. Na verdade, nem tanto, porque eu sempre me embanando pra explicar, mas vamos lá. Cada um de nós vai contar aqui hoje 2 histórias, sendo que cada história tem que ser o mais bem contada possível, com o máximo de detalhes e recursos narrativos possíveis. O Bruno é jornalista, então acho que ele vai mandar bem. Eu nem tanto, né? Mesmo tendo feito 7 anos de letras. Na ausência desses elementos... E tô de óculos hoje, né? O que só reitera que eu sou intelectual, ou não. Na ausência desses elementos, a única obrigação mesmo é que o participante conte um caos, uma anedota que aconteceu com ele. Eu não sei como que é terceira pessoa no francês, só sei a primeira, que é moi. E eu nem sei se tá certo. Na verdade é G, né? G nesse pas. Não, eu não tô sabendo nada hoje. Enfim. E pode ser sobre qualquer coisa. Ah, fui no mercado ontem e fiquei esperando na fila dos frios. Uma vez eu fui pra Argentina e provei alfajor, mas nem é tudo isso. Enfim, pode ser sobre o que for. Terminada de contar a história, o participante deve resumir o caos em uma frase, com o ponto alto, o clímax, ou o tema geral daquela história. Assim que não pode ser qualquer detalhe que é mentira, tá? Mas sim a parte central da história. E é papel do outro participante, portanto, definir então se aquela história é verdade ou não. Acertou, pontua, errou. Quem contou a história é quem ganha os pontos. Só lembrando que caso a gente empate no tempo normal, abre-se uma rodada extra com cada um de nós contando mais uma história. E se persistir um empate, aí paciência, a gente dá por encerrado o episódio de hoje e fica por isso mesmo, tá certo? Show? Certíssimo. Então bora pro episódio de hoje. Quem começa, Bruno? Eu ou você? Começa você, vamos ver. Quanto que eu já tenho uma média de com quem que eu tô lidando. Sim, é sempre uma formalidade. No final das contas, as pessoas sempre pedem pra eu começar, né? Tanto que aqui na pauta tá que eu começo. Tudo bem. E para a minha primeira história de hoje, a gente vai ter que voltar até o ano de 2012. Sim, 13 anos atrás. Nessa época eu tava no ensino médio, saudades, e era muito fã de WWE. Tá, não tinha tanta saudade assim. Não, eu já tava aqui com a caneta anotando. Saudade do ensino médio? Mentira.
Não, nessa época eu tava o segundo ano foi bom. O segundo ano foi bom pra mim, o terceiro nem tanto. Mas enfim. O que acontece é que nessa época eu era muito fã de WWE. Embora não tivesse mais transmissão oficial aqui no Brasil, saudades SBT. Inclusive, gente, um dia ainda sai Cápsula do Tempo de WWE no SBT, tá? Eu prometo aqui, confia em mim. Mas enfim, de qualquer forma, eu ainda assim acompanhava bastante online, com blogs. Sim, em 2012 a gente tinha blogs. O primeiro blog que eu vi foi sobre luta livre. Não vou lembrar o nome do blog, mas era um blog muito bom. Também tinha transmissões piratas, né, nos canais aí, uns Futimax da vida. E sempre que tinha pay-per-view, evento premium da WWE, eu baixava pela biblioteca do Paulo Coelho. Eram tempos de ouro mesmo, né? E nesse ano, justamente em 2012, a WWE anunciou que faria um house show em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Pra quem não sabe, house shows são eventos que empresas como a WWE promovem pelo mundo, em que eles fazem turnês com seus wrestlers, né, seus superstars e divas, a fim de promover a marca. Mas esses eventos não são televisionados. Eles não dão sequência nas histórias semanais, né? Nas feuds e tal. Meio que não são eventos canônicos, né? Mas ainda assim, um puta evento, né? Vários nomes de peso estavam confirmados, como Chris Jericho, The Miz, John Cena. E o que eu mais gostava de todos, e que sou fã até hoje, o CM Punk. Obviamente, eu tava maluco pra ir, e rolou a oportunidade quando meu professor de inglês, que a gente vai chamar aqui de Nyarlathotep, não tem nada a ver com Deus Antigo, é só coincidência, tá, gente? Ele dava aula num cursinho aqui de Oswaldo Lopes de inglês e ele me convidou, né? Ele também era muito fã de WWE e ele ia com a família dele, né? A senhora Nyarlathotep e o Nyarlathotep Jr. E acredite, os dois também eram muitos fãs de WWE, só que era muito engraçado porque eles eram, os três, muito mais... Eles gostavam muito mais do John Cena, enquanto que eu gostava muito mais do CM Punk. E rolou até uma conversa minha com a esposa do Nyarlathotep, dela, tipo, cada um defendendo o seu, sabe? O John Cena é melhor, o CM Punk tem o melhor finisher, não sei o quê. E o argumento final dela foi que o CM Punk era gordo. Ela falou assim, não, o CM Punk não tem um físico muito legal. E pessoas que não conhecem o CM Punk, pesquisem imagens do cara. Porque se aquela pessoa tá gorda, caralho. Sim, foi um body shaming total. Mas assim, o comparativo que ela usou foi o John Cena. E se você não viu o Pacificador, enfim, fique sabendo aí que o John Cena é um armário. Ele já foi maior, mas ainda assim hoje ele é muito grande, né? Mas tá, chegou o dia, eu tava uma pilha de nervos. Bruno, cara, eu fiquei impressionado como eu fiquei nervoso esse dia. Eu tava muito ansioso de passar mal na sala de aula. Eu estudava tarde e acabando as aulas eu ia de carona com eles até o ginásio do Ibirapuera. Ia sair daqui de Oswaldo Lopes, né? E esse dia eu passei muito mal na sala de aula. Eu fiquei impressionado, assim, que eu tava com ânsia, tava com tontura. Eu fiquei chocado, assim. Eu pensei, nossa, não vai dar pra ir no evento, né? O que eu vou falar pro Nyarlathotep? Eu tô passando mal aqui. Mas foi engraçado que foi bater o sinal da última aula, eu saí da escola, entrar no carro do senhor Nyarlathotep e o meu nervosismo passou, assim, era só ansiedade. Eu tava ansioso no nível de tipo, passar mal, sabe? Mas tá, entrei lá no carro, a gente foi pra São Paulo e a gente se atrasou. A gente se atrasou um pouquinho, acabou pegando o trânsito e quando a gente chegou lá no ginásio do Ibirapuera, até estacionar o carro e tal, o evento já tinha começado. E a gente conseguia ouvir só a reação da galera lá de dentro, sabe? A gente ouvia lá de fora, o pessoal batendo palma, vibrando, vaiando, sabe? E aí a gente foi correndo, né? Foi o mais rápido possível pra entrar, pegar os nossos lugares, eram lugares marcados. Eram uns lugares bem ok, eram uns lugares mais em conta, mas o ginásio eu acho que é bem servido, assim, bem distribuído os lugares, né? E aí a gente conseguiu chegar no final da primeira luta e eu vou confessar pra você que eu não lembro quem que tava lutando nessa primeira luta, tá? Eu tenho por alto que eram dois caras, mas é isso. De qualquer forma, foi um evento muito legal, teve muitas lutas fodas. Teve um lutador da época que ele é heel. Heel, pra quem não sabe, é um termo dentro da WWE pra indicar quem é o vilão, né? Quem é o cara que joga sujo, que vai enfrentar o mocinho, né? Os mocinhos são os babyfaces ou só faces. E o The Miz, nessa época, era heel. Só que ele era aquele vilão que todo mundo ama, sabe? O cara tinha muito carisma, mesmo sendo muito cuzão nas lutas, né? E ele foi fazer uma promo, né? Ele foi falar no microfone, né? Foi, enfim, se apresentar, falar com a galera, né? Seguir o personagem dele de vilão. Só que o cara era tão querido pela gente, assim, que todo mundo tava vacionando ele, sabe? Todo mundo ficou muito feliz de ver ele. E mesmo com ele zoando a gente, porque, né? O The Miz é estadunidense, a grande maioria dos lutadores são estadunidenses, tem lutadores de outros países, mas, enfim, todos falam inglês, né? A grande maioria se comunica em inglês. Tem agora um reduto latino lá, que fala em espanhol, mas, enfim, de
de qualquer forma. A promo dele foi em inglês e ele ficou zoando nós brasileiros. Ele falou que teria que falar muito devagar pra que a gente pudesse entender o que ele tava falando, mas nem isso, assim, nem isso desmotivou a galera continuou ovacionando ele, tipo, vibrando muito que ele tava lá, sabe? Eu lembro que também teve o Chris Jericho, que... Cara, eu não sei o que passou na cabeça dele, mas não sei exatamente se foi antes dele entrar ou durante a entrada dele, uma pessoa que tava na plateia tava com a bandeira do Brasil. E essa bandeira foi parar na mão do Chris Jericho. E ele inventou de simplesmente chutar a bandeira do Brasil dentro do ginásio. Não deu 10 minutos, baixou os bombeiros lá. Ele tava no ringue, tava até na entrada, acho que já até entrou outro lutador, ninguém entendeu nada porque apareceram 2 bombeiros. E bombeiro é polícia militar, né? Ou tem alguma coisa com militar, né? Eu sei que os caras queriam levar ele preso porque ele desrespeitou um símbolo nacional e lá teve que vir o Chris Jericho também com o microfone explicar pra galera, explicar pra todo mundo que ele era um personagem, que ele jamais que desrespeitaria um símbolo nacional. Ele pediu desculpas pra todo mundo e que falou que só fazia parte do show. E esse negócio deu um bafafá tão grande que foi parar no TMZ, que é tipo a TV Fama dos Estados Unidos, sabe? A galera começou a zoar ele por ele ter feito isso porque ele quase foi em cana naquela noite. Mas de qualquer forma, passado isso, né, foi uma noite muito incrível, teve umas lutas muito boas. Eu falei John Cena Sucks, né, lá na minha parte da torcida. Nessa época a galera já tava dividida entre Let's Go Cena, Cena Sucks. Eu fiz o Cena Sucks. Família Nerlatotep fez o Let's Go Cena. Enfim, foi muito legal o evento. Tirei várias fotos. Foi muito massa de ver, né, os lutadores que eu gostava. Acabado o evento, começou todo mundo a se dispersar, né, da arquibancada, descer. Só que na saída, eu vi que tinha um grupinho meio que se aglomerando. E aí eu e a família do Nerlatotep pensando, pô, será que tem algum wrestler que tá aqui embaixo, tá tirando foto com o pessoal? Não era muita gente que estava reunindo ali, né? Mas tinha uma galera e a gente foi ver quem que era. E assim, não era nenhum gringo, não era nenhum lutador, mas eram sim pessoas famosas. Era simplesmente o Jovem Nerd, o Azaghal e o Almôndega, que estavam ali, foram assistir o evento. Na saída algum fã reconheceu e aí a galera começou a tirar foto e os caras humildes que são, né, pararam pra tirar foto com o pessoal. E nessa época eu não acompanhava tanto o Jovem Nerd, mas eu gostava, tinha visto alguns Nerd Players. O professor, ele já era mais fã que eu, né, ele já acompanhava e tal, e a gente pensou, pô, a galera tá aqui, vamos tirar foto também. E aí lá fomos nós na fila, junto com o resto do pessoal, pra tirar foto. Eu não tinha celular nessa época, quer dizer, até tinha celular, mas não era um celular com uma câmera boa. Mas a minha irmã tinha emprestado uma câmera falsificada da Nikon dela, assim, tava escrito que era da Nikon, mas claramente não era a original a câmera, né, a mais pelo preço que a gente pagou. E foi com essa câmera que o meu professor Nerlatotep tirou uma foto de mim com o Jovem Nerd e o Azaghal e que eu tirei dele também. Do Almôndega eu não tirei porque eu não era fã do cara, né, e enfim, não gostava dele nessa época. Hoje até que gosto do rapaz. Mas, bom, depois de tirar as fotos, a gente por fim saiu do ginásio e fomos pra casa. Eu, de se imaginar, com um sorriso de orelha a orelha. Cara, sem sacanagem, foi um dos melhores dias da minha vida, foi muito foda. Enfim, essa é a minha primeira história, Bruno, de como eu conheci o Jovem Nerd e o Azaghal em um evento da WWE. Aí eu só digo se é mentira ou não, ou posso te fazer perguntas? Pode fazer perguntas, pode ir confabulando, enfim, não precisa chegar no veredito de uma vez. Eu achei interessante assim, a forma que você reuniu os dados. É curioso, é um excesso de informações, mas a gente avalia só o pedaço final da história. E eu acho que faz sentido a história pela quantidade de detalhes. Eu acho que não faz sentido ninguém ser fã de luta livre. Não, brincadeira. Você fala isso pra mim com a camisa do John Cena aqui, né? Não, brincadeira. Eu acho que é verdade, na verdade. Assim, não tem. Até pensei em fazer algumas perguntas, mas eu acho que é tipo, tudo tão aleatório. Se você tivesse falado algumas coisas de. Eu achei que alguns detalhes da história eram mentira. Mas não especificamente esse. Esse eu acho plenamente possível. Eu tinha achado outras coisas esquisitas antes. Se você fosse falar a gente chegou lá e não conseguiu entrar e não sei o que era onde eu achei que a história ia terminar. Aí eu achei que tudo bem, ali ainda tava tendo um aspecto de mentira pra mim. Mas ter encontrado eles lá, eu acho que não. Acho que se entraram, e acredito que sim, eu acho possível que a história tenha acontecido assim. Tá ok. Pois bem, a história é mentira. E o que é mentira?
Só esse Então, pedaço? exatamente. O que é mentira? O que é mentira é justamente a minha síntese aqui no final. Eu não conheci o Jovem Nerd Azaghal nesse dia. Sim, teve evento da WWE em 2012. Sim, eu acompanhava nessa época. Sim, eu fui com o meu professor de inglês da sua família. Sim, a gente viu o evento. Sim, eu mandei o John Cena suck. Sim, o The Miz zoou a gente. Sim, o Chris Jericho quase foi em cana. Sim, o Jovem Nerd e o Azaghal estavam lá, mas eu só fui descobrir anos depois que eles estavam no evento. No dia eu não fazia ideia de quem que era Jovem Nerd e Azaghal. Eu só fui saber sobre o Jovem Nerd em 2015. E eu não sei se nessa época, se eu soubesse do trabalho deles, eu ia conseguir tirar foto, alguma coisa assim. Nem sei se rolou esse meet and greet com os caras de última hora. Eu só achei engraçado porque... Quer dizer, eu pensei de montar essa história faz um tempinho já. Quando eu tava revendo Nerd Offices antigos, eu tô nessa maratona de ir ano a ano, né? Eu monto playlists com Nerd Offices e Nerd Players para ir acompanhando, porque pra mim hoje dá um respiro, assim, sabe? Tem tanta coisa ruim acontecendo, sabe? Essa semana teve a PEC da blindagem, sabe? Horrível. A gente desgasta muito. Tratorando. E aí eu gosto de acompanhar um pouquinho essa época, sabe? E aí eu vi que lá em 2012 teve evento da WWE, eles vieram, eles filmaram e tudo mais. E eu pensei, pô, daria uma ótima história, quero ver quem é que vai acreditar que eu conheci os caras. Mas é capaz, não sei se vai acontecer de fato, mas pelo menos eu vou ver eles ao vivo, porque agora, dia 4 de outubro, eles vão fazer um evento ao vivo aqui em São Paulo e eu já garanti meu ingresso. Ah, que bom. Então, quem sabe, finalmente, eu me livro dessa maldição que de tempos em tempos eu tenho pesadelos em que eu vou tirar foto com o Jovem Nerd e eu não consigo. É um pesadelo recorrente, Bruno. Isso é verdade. Quem sabe dessa vez eu não consigo finalmente tirar uma foto com os caras, né? Mas, enfim, tá aí a minha primeira história. Eu pontuei. Comecei bem. Show de bola. Opa, pessoal, tudo bom com vocês? Thiago do Futuro aqui intervindo no episódio pra dizer que, bom, tive alguns contratempos pra editar esse episódio aqui, por isso que tá saindo só na data de publicação de hoje, né? Se você estiver ouvindo no dia de hoje, mas, bom, atualizando aqui, eu fui no Nerdcast 1000 e não, infelizmente, acabei não tirando foto com o Jovem Nerd nem com o Azaghal, mas, em compensação, tirei fotos com o Load, com o Vidani, com o Randall, com o Caio Gomes e com o Léo Lopes, além de pegar alguns autógrafos e aparecer na live do Vidani lá no canal do Jovem Nerd na Kik. Acho que valeu a pena, fora que o evento em si foi muito foda, né? Mas se cair a atualização, eu ainda persisto nesse sonho em, por fim, me livrar desse pesadelo que é tirar fotos com o Jovem Nerd e o Azaghal. Opa, intervindo mais uma vez para fazer o adendo do adendo, no caso, para dizer que eu fui na turnê de pré-estreias do filme A Própria Carne, produção do Jovem Nerd, né, The Flash Itself em inglês, já ganhou uns prêmios internacionais aí no Film Quest, e nesse evento, nesse dia, eu conheci finalmente Azaghal, apertei a mão do homem, dei um abraço, falei o quanto eu gostava do trampo dele, peguei autógrafo, tive emoções a mil, foi muito bacana. O Jovem Nerd não tava lá porque caiu um box em cima dele, né, assim que ele tava de repouso, só Azaghal e o Ian fizeram a turnê aí do A Própria Carne, conheci o Ian também, gente boníssima também, peguei autógrafo. Além disso, também conheci o Govis, que é quem faz as trilhas de tudo que é do Jovem Nerd, né? Francio Labirinto, RPG Cthulhu, RPG Gunner e agora também pro A Própria Carne. Como se não bastasse, né, ter tirado foto com a Azaghal, com o Ian, com o Govis, eu também conheci ainda César Caglione, sim, o jornalista que já trabalhou no Jovem Nerd, tava lá no Nerd Bunker, apareceu em alguns Nerd Offices e tá escrevendo o livro de making off, quer dizer, nessa altura acho que ele já escreveu, né? O livro de making off do filme. Então, mais alguns achievements aí desbloqueados na minha jornada pessoal. Falta somente conhecer o Jovem Nerd pra, por fim, acabar de vez com esses pesadelos. Que sim, gente, ainda acontece. É um assunto inacabado que eu tenho ainda em terra, ainda aqui no firmamento, né? Mas é isso, gente. Atualização dada, a gente pode voltar, por fim, pro episódio de hoje. Eu não preparei o texto tanto quanto você, não. Porque primeiro eu não minto e
E aí eu só anotei as frases soltas pra poder contar mesmo como é que foi. Que é o certo, né? Não precisa ser igual eu. Pois é. A primeira história, na verdade, aconteceu uns 6 anos atrás, talvez um pouquinho mais, assim, entre 6 e 8 anos atrás, quando eu fui fazer minha primeira viagem pra Europa. Eu fui num mochilão pra visitar uma amiga minha que tava morando lá, e ela morava na Noruega nesse momento. O primeiro país que eu conheci da Europa foi a Noruega, o que é super esquisito e caríssimo, era caríssimo na época ir pra lá. Tudo é muito caro na Noruega e já era caro pra europeus, imagina pra brasileiros. E aí eu cheguei na Noruega, primeiro em Oslo, que é a capital da Noruega. Olha só que curioso, né? Cidade irmã aqui de Oswaldo Lopes, sim. E aí a gente... Bom, eu fiquei um dia só em Oslo. E aí nesse dia, eu nem sei como... lembrei, tinha um aplicativo chamado Couchsurfing, que eu fiquei na casa de um cara aleatório que ele aceitava pessoas na casa dele, e eu fui pra casa dele e dormi lá. Ele era muito simpático, assim, foi um querido, mas também não entrou muito na minha vida, mas ele tinha um livro gigante de pessoas que já tinham visitado a casa dele. A gente tinha que assinar, deixar uma mensagenzinha, assim. Aí tinha um mapa que ele botava pins de onde vinham as pessoas e tal. Aí eu fui pra Oslo e logo em seguida eu fui pra Bergen, que era a cidade que essa minha amiga morava. Eu fui pra Bergen. Quando cheguei, ela tava me esperando no aeroporto. E aí ela me ensinou. O aeroporto de Bergen é um pouco distante da cidade. E Bergen é uma cidade toda montanhosa, porque ela tá edificada num fiord mesmo. É uma cidade que o transporte é bem ruim. Então as pessoas usam muito o trem, porque é um trem que meio que corta a cidade. Eu cheguei e aí ela me falou desse trem e tal, e me sugeriu que a gente voltasse de trem pra cidade. Foi o que eu fiz. Voltei com ela e aí a gente foi conversando, e aí a passagem do trem era caríssima. Eu não me lembro exatamente quanto é que ela era hoje em dia, mas eu acho que ela era algo, tipo, um pouco mais do que 300 euros. Ela era muito cara, porque a gente tinha que correr todas as estações do trem. Você pagava conforme você corria de estação. Mas como eram todas as estações, você tinha que pagar a passagem cheia, a gente não tinha bilhete, não tinha nada. Tem vários descontos, mas como a gente não tinha, era turista, tinha que pagar o valor cheio. Só que não tem catraca, não tem nada. Na Noruega não existe atendimento ao público, assim, não existe... O avião, inclusive, que eu viajei, não tinha aeromoça, não tinha pessoal no aeroporto, não tinha nada, você faz tudo por você mesmo. E o trem é a mesma coisa, você tinha que comprar a passagem do trem e entrar. Eu tava quase chorando de ter que fazer isso, e essa minha amiga falou, não precisa comprar a passagem do trem, que a gente não paga o trem. Eu falei, mas a gente não paga o trem, a gente entra no trem e finge que a gente pagou. Pode ser que apareça um fiscal. Nesse horário eu acho que não, porque era um horário ruim mesmo, eu cheguei meio de madrugada. O vagão que a gente tava tinha 2 pessoas. E aí ela falou assim, olha, provavelmente não vai ter ninguém, então a gente fica aqui. Se aparecer o fiscal tá vestido de preto, todo de preto, e eles andam em grupo. Eles andam 2 pessoas com uma máquina que é tipo um leitor de cartão de crédito, porque eles vão conferir os bilhetes de todo mundo. E era QR Code já no celular, e meu celular era uma bosta, mas já era assim. Eu acho que tinha como imprimir também, mas eu nunca paguei, então eu não sei como é que era. E aí, bom, ela me explicou isso, e ela explicou que eles andavam em grupo, entravam no vagão, e a gente tinha que sair do vagão se eles tivesse. Só que tinha que ser isso de uma forma um pouco disfarçada, né? Você visse que eles iam entrar no seu vagão, você tava ali perto da porta, já saía se eles estivessem na estação. Então a gente foi a viagem toda conversando, mas a viagem toda olhando a janela, vendo se tinha algum fiscal. Em nenhum momento eu vi nenhum fiscal, a gente chegou tranquilo. Eu passei acho que uns 10 dias. Não, foi menos, uns 7 dias em Bergen, e aí eu tinha que voltar. Mas minha amiga morava lá e ela trabalhava lá, então na volta ela não ia poder me acompanhar. Mas valia todo o esquema da ida. Ela falou, olha, você vai fazer a mesma coisa, você sai bem mais cedo, porque se aparecer o fiscal e você tiver que descer, você desce, e aí, bom, você espera o próximo trem, pega, enfim, vai tentando, vai pegando vários trens até você conseguir, porque, tipo, não tinha condição de pagar mesmo. E aí foi o que eu fiz. Peguei o trem e eu tava com a minha mochila, foi literalmente de mochilão mesmo, então tinha só uma mochila gigante, uma mochila de mais de 1 metro de altura, que era a minha única bagagem. E aí fui com essa mochila pro trem, e prevendo que podiam entrar fiscais, então eu fiquei em pé no trem o tempo todo. E aí o trem foi enchendo, porque nesse dia já era o dia da volta, era um horário muito mais cedo. O trem foi enchendo e pra mim tava tudo bem, mas também o trem foi andando muito lento, porque era muita gente pra entrar, realmente tinha trânsito dentro da cidade, assim, então o trem foi realmente demorando bastante. Então foi bom eu ter saído mais cedo, mas foi ficando muito cansativo ficar com aquela mochila nas costas. A mochila era muito pesada. Tinha uma bancada muito
muitos trens aqui no Brasil tem também, que é esse lugar que você não tá nem em pé nem sentado, você meio que se encosta sei lá, em 20 centímetros de uma barra de ferro um pouco mais grossa, pra você ficar ali meio que apoiado. E aí eu fui me apoiando nisso e encostando a mochila na parede do trem. Esse ato de encostar a mochila na parede do trem foi o que me custou a história de hoje. Mas a gente foi seguindo a viagem e aí teve um momento que parou numa estação e eu tava o tempo todo olhando. E nisso foi demorando e esse nervosismo e o peso, tudo foi me dando uma ansiedade. E aí eu comecei a sentir dor de barriga. Mas eu tava pensando assim, bom, tá tranquilo, quando eu chegar no aeroporto, né, vou cagar em nome do Senhor e vai tudo se resolver. Mas não chegava no aeroporto. E aí parou nessa estação e eu toda hora ficava olhando pra ver se ia entrar essa equipe de 3 pessoas que eu jamais vi na minha vida. Mas tava nessa expectativa. Aí, bom, para o trem e não sai o trem da estação. Faltava ainda umas 15 estações. É engraçado porque Berga não é uma cidade tão grande, mas eram muitas estações de trem. E aí faltavam muitas mesmo. Só que ele não saía do lugar. E aí começaram a passar um áudio no trem que eu não sabia o que era, porque eles estavam falando em norueguês. E eles seguiram falando esse áudio, só que de maneira cada vez mais sintética. Os noruegueses não são muito afeitos de comentar nada. Então, tipo assim, as pessoas estavam muito, tipo assim, e aí? Que horas que sai o trem? Assim, as pessoas pareciam que também não estavam prestando atenção à mensagem. Só que a mensagem foi ficando cada vez mais sintética e o trem não saía. E aí depois eu entendi pela repetição da coisa que não era uma mensagem gravada, era uma pessoa que estava falando, provavelmente o maquinista. E o maquinista estava falando alô. Era alguma coisa tipo halu, halu. Só que ele estava halu, halu o tempo todo, falando isso o tempo todo. E eu fiquei pensando, cara, o que é isso? E aí eu fiquei meio pensando, será que é mesmo um alô que ele tá falando? E nisso, será? Eu virei pra olhar, porque tinha uma caixa de som relativamente perto, assim, da minha cabeça, porque como eu tava perto da porta, né, tem essas caixas de som perto, assim. O que acontece é que nisso de eu virar, eu soltei o botão de emergência que eu estava prendendo do trem há mais de 5 minutos, mantendo o trem preso na estação com a minha mochila e ninguém me falou absolutamente nada, ninguém fez sinal de nada, ninguém nada. E aí e nisso que eu soltei, eu fiquei muito nervoso, já tava nervoso com a situação toda, e aí fiquei muito envergonhado, e embora ninguém me olhasse nem nada, eu saí do trem, eu fiquei tipo, cara, vou sair daqui meio que no impulso, porque eu fiquei com medo de também mandarem alguém lá olhar, e se mandasse alguém olhar, eu tava com 300 euros a passagem se você comprasse. Se você tivesse entrado sem pagar, tinha uma multa. E aí ficava tipo 1.000 euros. Era muito. Então eu desci, tipo, correndo. E aí eu continuei com dor de barriga. Piorou a minha dor de barriga. Eu fiquei muito mais ansioso. Já tava com dor nas costas, ficou pior. E eu ainda tive que esperar o próximo trem, numa situação já, tipo, deplorável, de muito perto do meu trem sair, do meu avião sair. Que aí eu ia seguir pra Espanha, ia seguir a minha viagem pela Espanha, até voltar pro Brasil. E aí foi um horror, tive que esperar esse trem, mas depois foi tudo mais tranquilo. O próximo trem já não era num horário tão de pico, porque era tipo 4 da tarde e era o horário de pico deles. E aí, bom, consegui chegar no aeroporto relativamente tranquilo, deu tudo certo no final, mas foi uma aventura muito doida. Então, sintetizando essa história toda numa... Ai, nossa, eu bati meu dedo com toda a força na mesa. Sintetizando essa história em uma frase, eu diria que é o dia que eu tive que descer do trem, porque eu mesmo tinha parado o trem e quase me lasquei com 1.000 euros na conta. Tá certo. Cara, que incrível. No começo eu achei que era mentira. Que assim, pô, o cara foi pra Oslo e nunca comentou nesses 5 anos de Rádio Oslo, quase 6 anos de Rádio Oslo. Eu nunca te contei isso, mas... Nunca contou que foi pra Oslo. Não, mas tudo bem. O nome da rádio é Rádio Oslo e nunca surgiu esse assunto. Mas aí você foi contando, deu muitos detalhes, prometeu que não ia mentir hoje, mas talvez isso por si só seja uma mentira. Bom, na pior das hipóteses eu vou descobrir agora, né? Eu acho que é verdade, mas se você fala que é mentira, então eu sei que você mente. Às vezes calha também das pessoas pegarem histórias emprestadas, né? Tipo, você sabe dos detalhes porque alguém contou pra você, mas não aconteceu com você, o que torna a história mentira, porque a premissa básica aqui do polígrafo é que as pessoas contem histórias de si e não de outrem. Mas enfim, eu fecho que é verdade. Eu ia contar uma verdade e eu decidi que eu ia contar uma mentira no meio. É mentira porque eu não desci do trem, mas toda a história é verdade. Toda a história é real. Realmente tudo isso aconteceu, mas no susto eu não desci, eu fiquei passivo, assim, tipo, esperando o que vai acontecer, muito assustado. Ninguém realmente me olhou, ninguém falou absolutamente nada, e ficaram só me olhando, mas tipo assim, foi tranquilíssimo. Eu consegui a viagem, não veio fiscal, não veio nada. Talvez o fiscal fosse um grande mito que eles contavam pra
É o grande irmão, né? O grande irmão está te observando. Mas a história toda é real, menos a parte que eu tive que descer do trem. Isso não aconteceu, porque se eu tivesse descido do trem, eu teria me cagado na estação, certamente. Eu tava passando real muito mal. Acho que foi por isso que eu fiquei no trem. Me agarrei nisso. Pra poder cagar em paz. Tá, mas aí a gente tá no impasse aqui agora. Porque a parte que você disse que é mentira não é a... Você concorda comigo que não, a não frase tem final foi foi o dia que eu desci do trem porque eu... eu acho que foi isso que eu falei. Mas eu acho que não é o ápice da história. Porque assim, você descer do trem faz parte da questão maior, que é você ter parado o trem. Da sua história não é você ter conhecido o Jovem Nerd, é você ter ido no evento de wrestling. Com certeza. Não, o efeito de wrestling com o John Cena é muito mais interessante do que o Jovem Nerd. Agora é interessante até, então você tava debochando de quem gostava de wrestling. Nerd pra mim menos interessante. Você tá falando isso pra mim, o Jovem Nerd brasileiro, que o Jovem Nerd não é importante. Pois é, pra mim. Eu vou ser tirando aqui, eu vou dar ponto pra mim, quero nem saber. Eu sempre perco nesse jogo, não vai ser hoje não. Que vem aqui burlar as regras, mentir pra mim 2 vezes, primeiro falando que não mente, segundo mentindo no ponto que não é, pra mim não é chave da história. Não, mas você falou que o que a gente tinha que avaliar era a frase, e aí a frase minha... A frase é só um mecanismo. A frase é só um mecanismo. A síntese que eu fiz foi essa, eu desci o dia que eu tive que descer do trem porque... Bom, tudo bem, se você quer roubar o jogo, pode roubar. Eu não estou roubando, você tá roubando. A frase é só um mecanismo pra gente passar pro ouvinte o resumo da história, porque a história fica muito longa, mas né? Eu não acho a sua história, eu não acho que a sua história tenha sido sintetizada na frase que você escolheu. Com certeza foi. A minha frase é muito simples. De como eu conheci o Jovem Nerd e o Azaghal em um evento da WWE. Foi o que eu contei. Eu fui pro evento da WWE, supostamente conheci o Jovem Nerd. Essa porção da história, ela dura 15% no máximo. Mas é porque eu cansei de escrever e não tinha mais o que inventar. Eu falo, não, porque o Jovem Nerd é bonito, não, porque o Jovem Nerd tinha 1,50m. Que mais que eu ia falar? Eu tirei foto com os caras, pronto. Tá bom. Fazer o quê? O ouvinte tá comigo nas trincheiras. O que foi? Não, enfim. Eu não sei se a gente tá brigando realmente sério ou se a gente só tá brincando. Eu tô brincando. Tô brincando. Tá, mas vamos fechar aqui. Você concorda comigo ou não? Não, você discorda, né? Mas eu discordo, realmente eu discordo. Mas tudo bem, pode marcar um ponto pra você. A história realmente é quase toda verdade, é só o final que é mentira. Assim como na sua, mas você só teria descido do trem porque você apertou o botão. O meu caso, independe se o Jovem Nerd tava lá ou não, eu conheci eles. São eventos separados. Assim, tem a causalidade de que no evento da WWE eles realmente estavam lá. No teu, você só teria descido do trem porque você apertou o botão. E você só teria descido do trem porque você apertou o botão por medo do fiscal te pegar e vergonha das demais pessoas estarem te julgando por você ter feito o trem parar e atrasado o dia de todo mundo. Eu não vejo lógica, mas tá tudo bem. Vamos lá. A segunda. Ai. Ladrão! 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 A minha segunda história de hoje, a gente vai agora pra 2013, um ano depois da última história, quando eu fiz intercâmbio pro México. E nesse modelo de intercâmbio, eu ficaria em casa de famílias que também mandaram seus filhos de intercâmbio. Assim que na primeira casa que eu fiquei, o filho mais novo do casal tinha ido pro Japão, assim que essa família gentilmente cedeu o quarto do guri pra mim. E assim, era uma casa bem abastada que a minha, do nível deles comerem Nutella no café da manhã. Isso pra mim é muito luxo, sabe? Além do que o quarto
quarto que me cederam também não ficava muito atrás. Começa que era suíte, assim, eu só fiquei em suíte em hotel quando muito por acaso, sabe? Mas bom, ele também tinha um chuveiro surreal, assim, eu queria muito ter esse chuveiro em casa, sabe? Mas tá, além do quarto super luxuoso, da casa com comida boa e tal, o rapaz tinha a idade bem próxima que a minha, se não me engano, ele até tinha a mesma idade que eu, e ele tinha uma coleção, assim, de interessante, porque ele tinha videogame, que eu não tinha aqui, né? Eu fui ter videogame só mais tarde, né? Agora que eu tenho um computador melhorzinho. Ele tinha sabres de luz também, né? Aqueles sabres de luz que expandem, sabe? E pistolas Nerf, que também pra mim era outro item de luxo. Mas o ponto aqui da nossa história de hoje, deixando as claras já de início pra não ter mais briga de novo, ele tinha uma coleção de bonequinhos. Mas não eram bonequinhos qualquer, Bruno. Eram action figures da saga Halo. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma saga de jogos e tudo mais. E tava lá bem bonito no quarto dele, assim, quase que num... Acho que até na estante, assim. Os bonecos lacradinhos, sabe? O Master Chief, os alienígenas malucos, o Master Chief com a roupa padrão dele, a armadura, as armas e tal. E eu olhei pra aquilo e pensei, cara, já dizia Toy Story, né? Brinquedo não se deixa na caixa, brinquedo se brinca. E eu fui lá, muito garoto. Vocês conhecem meu histórico aqui, né? Eu que já brinquei de Lego Star Wars na pia de um amigo meu, derrubei os mini sabres de luz dele dentro do ralo. Inclusive, esses dias eu contei pro meu amigo Kirk Hammett, ele me perdoou finalmente, depois de não sei quanto tempo. Mas enfim, fui lá, abri as caixas e brinquei com os bonecos. Sim, no meu alto dos meus 17 anos, eu tava brincando de bonequinho na casa do outro lá. Não me arrependo? Não sei. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Tá aí, só tá registrado aí, né? Enfim, passou-se um tempo, eu já tinha mudado de casa, porque faz parte desse intercâmbio que você fica só alguns meses em cada casa. Você vai mudando, né? Os intercambistas da cidade, eles vão rotacionando entre as casas. E aí eu já tava na casa de outra pessoa quando o rapaz chegou. Inclusive eu não dei nome pro rapaz, né? Vai ser Carlos Daniel. O Carlos Daniel voltou do Japão e a mãe dele me convidou pra ir lá conhecer o rapaz, né? Eu tinha me aproximado dessa mãe, né? A gente trocava ideia, não diário, né? Mas trocava muita ideia. Ela me convidou pra ir lá tomar um café e conhecer o rapaz, né? Uma coisa bem latina, né? Assim como aqui no Brasil. Acho que é bem comum isso, né? Que as mães chamam pra tomar café da tarde nas casas dela. Isso rolou lá também. E lá fui eu, na casa deles, tomar um cafezinho da tarde. Cumprimentei o Carlos Daniel, cumprimentei a mãe dele. Não cumprimentei o pai, porque o pai tava na ótica. Mas enquanto a mãe ia preparando lá o café da tarde pra gente, eu fui jogar videogame com ele. Vamos jogar Left 4 Dead. E aí trocamos uma ideia. O meu espanhol já tava bem mais avançado, então consegui trocar mais ideia com ele, né? Falar de amenidades, né? Como que foi pra ele estar no Japão, como que tava sendo pra mim estar em Mazatlan, essas coisas. Quando a mãe dele chamou pra gente tomar café. E a gente foi lá tomar um café, continuamos conversando, até que eu vi que o Carlos, ele tava meio que guardando alguma coisa pra ele, assim, sabe? E até que por fim ele perguntou se eu, por algum acaso, não tinha mexido na coleção de bonecos dele. E aí, que uma pessoa diria? O que você diria nesse caso, Bruno? Não. Exatamente, eu fiz o mais óbvio. Eu simplesmente menti. Eu falei, não, boneco do Halo? Que? Nossa, não, eu nunca nem ouvi falar em Halo, não faço ideia. Não sei do que você tá falando. No que ele insistiu, ele perguntou de novo, né? Falou pra mim, olha, eu tinha comprado esses bonecos, eu vi numa promoção e eu peguei eles porque eu tava pensando de daqui a alguns anos revender, né? Revender embalado, que vale mais, né? Só que alguém abriu a caixa e agora eles não valem mais nada, eles desvalorizaram. E realmente, né, tem essa coisa de colecionável, né? De tá na caixa, tá na embalagem, lacrado, valoriza, né? E aí, só que eu, como bom canalha que sou, continuei mentindo, falando que não tinha mexido, que se eu tivesse mexido eu teria falado pra ele, que talvez fosse caso dele conversar com a outra pessoa que ficou depois de mim na casa, assim, eu joguei a culpa pra outra pessoa. Eu não sei se ele realmente acreditou em mim, ou se ele não quis mais falar no assunto, se ele não teve mais coragem de perguntar alguma coisa, porque, né, afinal das contas era a minha palavra contra dele. A mãe dele nem tava por perto pra falar alguma coisa, enfim, ela também não mexia no quarto dele, né, não sabia dessas coisas, mas eu sei que ele não tocou mais nesse assunto, né. E aí depois a gente terminar o café, a gente foi jogar mais um pouco de videogame, aí ficou tarde, e aí eu fui pra minha casa e
é isso. Essa é a final da história, Bruno. De como eu desvalorizei um item de coleção da série de jogos Halo e não tive coragem de admitir. Eu acho que é mentira. Assim na lata? Simples? Eu achei... Bom, se for verdade, você contou muito mal. Eu não senti... Amigo, eu não senti verdade nenhuma em nada da história. Você saberia exatamente o valor dos brinquedos. Você não teria mexido nisso. Se você tivesse mexido, você não teria voltado lá pra aceitar o café. E o menino não teria te confrontado 2 vezes. Ele não ia ter continuado jogando videogame com vocês depois do confronto. Achei que nada faz sentido. Se é verdade, é mentira. Bom, caramba, eu fiquei tão nervoso de contar essa segunda história e eu passei a impressão errada. O que é bom, porque é verdade a história, realmente aconteceu. Realmente, o Thiago de 17 anos era muito filho da puta. Às vezes eu fico rememorando esses momentos e eu falo, mano, por que eu só não fui honesto, sabe? Por que eu não parei por 2 minutos pra pensar? Cara, você tá na casa de outra pessoa, você não mexe nas coisas dela, sabe? Brinquei aqui e tudo mais, mas, mano, foi muita cozice minha, de verdade, assim. Eu não tenho orgulho de nada disso que eu fiz. Pô, independente se o menino era rico, se tava no Japão, se não sei o que, se ele comia Nutella no café da manhã. Cara, era os bagulho dele, sabe? Era só eu não ter mexido. E foi muita cozice minha. Ter aberto o bagulho, brincado por 5 minutos com o negócio e depois ter mentido pra ele e ainda jogado a culpa em outra pessoa, que não tem nada a ver com a história, sabe? Mas eu fiz tudo isso do jeito que eu descrevi. Da pior forma possível, né? Eu teria facilmente ido embora, porque é bem vergonhoso ele perguntar. Eu acho que nem é vergonhoso fazer, mas ele perguntar e ficar, eu não teria voltado de jeito nenhum nessa casa. Pior que a gente nunca se deu muito bem assim mesmo, sabe? Claramente ele só passou um tempo comigo porque a mãe dele pediu, porque por ele não teria passado, sabe? Eu acho que, pensando agora, acho que era um pouco de raiva de mim, sabe? De ter ficado na casa dele e mexido nas coisas dele. Eu vou com a minha última, mas o Thiago já ganhou. Mas eu vou contar a minha última, vou ser breve também. Essa é uma história mais de quando eu era criança. Eu tinha... Não bem criança, acho que eu tinha tipo uns 14 anos. E a minha família morava... A casa dos meus pais era no fundo, a casa dos meus avós. Na época, só a minha avó já estava viva. Era na frente. E eram casas totalmente comunicadas, enfim. Mas a minha casa era bem menor e tal. Mas a gente morava todo mundo na casa dos fundos. E minha avó morava na casa da frente, mas a casa da frente tinha alguns quartos, então a gente ficava tipo meio... A gente morava na prática nas 2 casas. E a gente viveu muito tempo assim. E nessa época, eu morava com os meus pais. Eu não sei te explicar por que minha mãe não estava em casa nesse dia. Ou o papel dela não faz nenhum sentido nessa história e a minha memória apagou a existência dela nessa história. Mas minha mãe não estava nessa história. Minha mãe não participa desse evento, embora minha mãe sempre estivesse em casa. Mas a gente estava em casa e a gente já tinha a suspeita de que tinha um rato dentro daquela casa. E eu sou uma pessoa que tem muito medo de rato. Eu não tenho medo da maioria desses bichos meio peçonhentos, tipo barata, sei lá, aranha. Mas rato especificamente é um bicho que eu detesto. E a gente já tinha suspeita de que tinha um rato dentro da casa, mas a gente não sabia em que contexto ele estava lá. E aí a gente tinha 2 quartos que eram divididos por uma porta sanfonada. Aquela porta que você fecha assim, só que fica uma fresta grande até, né, embaixo. Meu irmão mais novo ainda era bem pequeno nessa época e ele usava uma luzinha para dormir. Então era uma beliche, dormia eu na parte de cima, ele na parte de baixo, mas o quarto não ficava totalmente escuro, tinha uma luzinha que ficava nesse quarto. E é uma coisa meio filme de terror, porque eu não tava, mas eu imagino pela visão do meu pai, que tava no outro quarto, que era o que a gente usava como sala, que ele tava vendo essa luzinha e ele começou a ver pela luz o rato passar do quarto que a gente tava, assim, tipo a pata do rato, ver o vulto do rato através dessa luz que passava pela porta. E ele tomou uma decisão que bom, aqui vou deixar claro nessa história o clímax, pra mim o clímax é esse dessa história, que ele decidiu que a melhor coisa a se fazer, bom, tem uma casa com algumas crianças e temos um rato dentro dessa casa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas crianças, vou tirá-las dessa casa, vou trancar a casa e vou deixar a casa pro rato.
Então aí ele acordou meu irmão, pegou a gente e levou pra casa da minha avó, que também não era outra casa, mas era uma casa na frente, né? Nós fomos pra essa casa, ficamos lá, e a gente ficou lá, até meu pai trancou a casa, deixou a casa literalmente pro rato, tava trancado, e ficamos lá na minha avó, dormimos na minha avó, até que no outro dia, no dia seguinte, se comprou, acho que nem vende mais, né? Mas na época ainda vendia aquela ratoeira, que é uma ratoeira de ferro gigante, assim, aquela ratoeira de filme de desenho de criança mesmo, pra poder equipar a casa com aquelas ratoeiras e tal, até matar o rato. Eu lembro também do rato morto na lixeira, foi uma visão bem terrorífica, mas eu achei muito... É uma história que a gente sempre conta aqui em casa, do curioso dia que meu pai decidiu que não valia a pena manter a propriedade privada frente a um rato. Era melhor... Era melhor abrir mão pro Mickey. Eu tenho que resumir. Eu acho que eu já resumi, né? Não, é isso. O dia que meu pai deixou a casa pro rato. E saímos todos da casa. Tá, o complicado é que eu não conheço seu pai, eu não sei da índole dele. Aí complica um pouco. Porque, de novo, é bem factível, né? Legal é trazer essas histórias que super aconteceriam, sabe? Às vezes as pessoas acham que tem que trazer uma história super mega mirabolante, né? Aconteceu mil coisas. Mas o pulo tá em contar uma história corriqueira. A última gravação mesmo, você lembra, né? A gente encerrou com a aranha aqui, né? Tava com uma aranha aqui do lado. Pois é, eu lembro você falando. Eu quase que abandonei a casa da bateria pra aranha, igual teu pai. Falei, fica aí. E meio que aconteceu, na verdade, né? Eu falei, depois eu resolvi. Sim, o Thiago do futuro. E eu nunca mais vi aranha, né? Então, assim, pontos pra aranha. E tem até hoje essas ratoeiras. Eu vi outro dia numa casa de ração. Tem aqui. isso ainda? Tem, ainda tem. Eu já vi agora que as pessoas meio que colam o rato, né? Tem um negócio que você cola o rato. Mas é engraçado você ver uma ao vivo, ela é comicamente grande, assim. O negócio é uma engenhoca mesmo. E tem tanto de madeira como de metal. Não, lá em casa era essa de metal. Uma metalizada mesmo que você botava. E eu lembro que, inclusive, se fez o queijo... O queijinho na ponta? Sim, não, e botou o queijo e fritou o queijo. Caraca. Pra ficar com cheiro. Pra botar, tipo, passou assim na frigideira pra botar em cima pra despertar mais à vontade. Bom, eu vou falar que é verdade. Confiar em você. É mentira. Maldito. O que é mentira nessa história? Que não era seu irmão, era seu primo. Não, é mentira lá. Que a gente deixou a casa pro rato. Tudo verdade. Meu pai, de fato, nos acordou e nos tirou da casa. Mas minha mãe estava. Meu pai não é tão corajoso quanto minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito resoluta e muito corajosa. Então a decisão deles foi nos tirar da casa. De fato, nos levaram pra casa da minha avó. O que decidiram fazer foi matar o rato em casa, sem equipamento nenhum. Então você pode imaginar o quão sangrento e perigoso é isso, e certamente ninguém recomenda que isso seja feito, mas eles meio que encurralaram o rato, assim, sabiam onde é que o rato tava, e começaram a perseguir o rato e mataram o rato a vassouradas. Ô, louco. Nossa, não. Bem Tarantino. Sim, não, foi bem sangrento. E nojento, imagina, sujou tudo. E é um rato, vai que o rato te morde, assim, não foi uma ideia muito boa, mas... Sim. Não, aqui em casa a gente não tem esse problema que as gatas pegam, né? E virou mexeu, aparece só o corpinho, sem a cabeça. É tipo mafioso, mas sabe? Não sei porquê. na minha infância, não aparecia ratinho na minha casa, aparecia ratazana. Eram ratos bem grandes. Uhum. Então tem gatos na minha casa, mas eles seriam mortos, trucidados. Aqueles ratos gigantescos. Pode crer. Não, mas... 3-1, tá bom. Primeira vez que eu ganho aqui, eu tive que roubar pra ganhar. Exatamente. Mas é isso, Bruno. A gente termina aqui no tempo normal. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter me roubado. Mas foi bom ouvir suas histórias também e contar as minhas. É tudo com fundo de verdade. Eu tinha uma de desempate que era do dia que eu saltei de paraquedas. Tô louco. Essa era a verdade. A minha... Não vou contar porque talvez... Pode ser que seja pro futuro aí, pra próxima pessoa, né? Mas eu te conto no off. Palavras finais, Bruno? Antes da gente te despejar daqui, do estúdio. Polígrafo impresso. Em 72 horas vai sair o resultado dessa contenda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra audiência decidir quem ganhou esse episódio no final das contas. Eu tô dizendo que fui eu, mas não vale de nada, né? Não tá valendo nada aqui, então é isso. A gente só não teve as histórias extras de hoje, mas brigadão pela participação mais uma vez, Bruno. Um dia, quem sabe, a gente estreia teu microfone
microfone novo, mas até lá a gente segue com esse. Tá bem melhor que o antigo, diga-se de passagem, né? Não sei como que tá aí pros ouvintes, mas pra mim, pra editar, é bem melhor. E pra você, acho que é mais prático, né? Pra quem não sabe, é um headset. Ele tá... É, o microfone da Madonna. É, exatamente. Da Britney Spears. A minha referência é Britney Spears. Mas é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e vão estar aí na descrição do episódio. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui hoje. Bruno Bussis, cara que não sabe perder, mas paciência. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Watch out, watch out, watch out! His name is John C.